Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula diferente, que é a aula de resolução das questões da nossa atividade que valeu como nota para a primeira unidade. Assim, pois, acompanhe com o professor aqui na tela a resolução das questões da nossa atividade para ver como foi que você se comportou com essa atividade, tá bom? Então vamos lá comigo. Primeira questão. Qual das alternativas abaixo não constitui crime de abuso de autoridade para efeitos de incidência da Lei 13.869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade que nós estudamos lá na nossa segunda aula. Por quê? Porque na nossa primeira aula nós vimos os impactos do pacote anticrimes no Código Penal e esse não foi cobrado na nossa atividade. Então, vamos às alternativas. A. Impedir a entrevista pessoal do custodiado com seu advogado. B. Prestar informações incorretas sobre procedimento judicial. C. Discordar sobre interpretação dos fatos durante o processo judicial. E D. Acusar o investigado antes de concluir as investigações. Qual seria a alternativa correta? Bem, para responder essa questão, você precisaria de ter acesso à nossa aula sobre a nova lei de abuso de autoridade e nas disposições preliminares, nós vimos que no item 3 não constitui abuso de autoridade. Divergência sobre interpretação da lei, divergência sobre interpretação dos fatos e divergência sobre interpretação de prova. Portanto, aqui está a nossa alternativa correta, letra C, discordar sobre interpretação dos fatos durante o processo judicial. Beleza? Parabéns para você que marcou essa questão. Segundo, marque em azul a alternativa correta. Das alternativas abaixo, qual delas constitui pena para o caso do usuário de drogas? A letra A, prestar serviços à entidade pública de combate às drogas. B, pagamento de cesta básica à vítima de drogas. C, pagamento de multa pecuniária a órgão público. E D, participar de curso educativo sobre drogas. Bem, quando nós estudamos a Lei Antidrogas, a 11.343 de 2006, nós vimos que o artigo 28, que é o artigo que estabelece a conduta criminosa do usuário de drogas, vimos que as alternativas de pena para o caso do usuário de drogas são, inciso 1, advertência sobre os efeitos da droga. 2, prestação de serviço à comunidade e não à entidade pública. E 3, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Portanto, a nossa assertiva aqui seria participar de curso educativo sobre drogas. E aí você deve estar perguntando, mas, professor, o inciso 3 do artigo 28 da Lei de Drogas não diz curso educativo sobre drogas. É uma questão bem óbvia, não é verdade, pessoal? Já que a lei estabelece o combate às drogas. Vamos para a terceira questão. Marque com um X a alternativa correta. Essa questão pegou muita gente boa. Essa questão veio como uma casca de banana na mão de muita gente e vamos analisá-la com carinho, pessoal. Olha só. Boris Johnson, Vladimir Putin e Barack Obama, jovens estudantes de uma carente comunidade do país, durante uma abordagem policial, foram autuados em preso em estado flagrancial porque tinham acabado de consumir um cigarro de cannabis sativa, substância conhecida popularmente como maconha. Levados à delegacia de polícia, deverão responder por, primeiro, absolutamente nada.
Segundo, associação para o tráfico. Terceiro, tráfico de drogas em concurso de agente. E 4, usuário de drogas devido a pequena quantidade. Bem, vamos analisar essa questão com frieza de detalhes, mas, pessoal, de pronto eu já peço, ao examinarmos agora os artigos que delineam as condutas criminosas de usuário e traficante, observe o verbo nuclear do tipo. Por quê? Porque o verbo nuclear é quem vai determinar se uma conduta será tida como típica ou atípica, ou seja, não é crime. Pois bem, o artigo 28, que estabelece o crime de usuário de drogas, descreve quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Cuidado, os verbos são adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Cuidado. Observemos os verbos nucleares do crime de tráfico, artigo 33 da Lei Antidrogas. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pois bem, nós observamos todos os verbos nucleares dos tipos de usuário e traficante de drogas. Observe o que estabelece a redação da terceira questão. Boris Johnson, Vladimir Putin, Barack Obama, jovens estudantes de uma carente comunidade do país, durante uma abordagem policial, foram autuados e presos em estado flagrancial porque tinham acabado de... Olha o verbo nuclear do tipo, pessoal. Tinham acabado de consumir um cigarro de cannabis sativa. Gente, eu pergunto, nos artigos 28 e 33 da Lei de Drogas, por acaso, você encontrou o verbo consumir? Gente, consumir não é crime. Uma pessoa que acabou de consumir um cigarro de maconha não responderá por crime algum. O que, professor? Exatamente isso. Observem, durante uma abordagem policial foram autuados em flagrante porque tinham acabado de consumir um cigarro de maconha. Pessoal, se eles acabaram de consumir, não existe nenhuma materialidade delitiva com a qual eles incorram em qualquer tipo penal. Não havia substância que fosse levado para a perícia e detectado que eles tinham consumido drogas. Para que um agente responda pelo crime ou de usuário de drogas ou de traficante de drogas, necessariamente ele deverá incorrer em qualquer dos crimes, dos verbos nucleares do tipo. Agora, se a questão tivesse dito que eles estavam consumindo a droga, aí você poderia encontrar no artigo 28 algum verbo nuclear, como, por exemplo, trazer consigo. Olha, aqui até poderia ser possível. Por quê? Porque, independente de eles estarem consumindo, estavam trazendo consigo a droga. A questão não estabelece absolutamente nada sobre adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer com os amigos a droga. Portanto, pessoal, a alternativa correta é que eles não devem responder por absolutamente nada
é a resposta correta da terceira questão. Beleza? Fica ligado nisso daí, gente. No verbo nuclear do tipo penal, a fim de que se caracterize aquela pena. Ainda nas opções de marcar X, a quarta questão estabelece: de acordo com a Lei 11.340, é a Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a denominada Lei Maria da Penha, julguem o item a seguir. Constituem formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, primeiro, emocional, psicológica, física, moral e patrimonial. Segundo, patrimonial, moral, psicológica, física e sexual. Terceiro, física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e emocional. E quarta, nenhuma das alternativas acima estariam corretas. Pessoal, observe bem, quando nós estudamos a Lei Maria da Penha, nós observamos nesta lei que existem sim as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos observá-la? Primeiro, espécie de violência doméstica e familiar, espécie de violência doméstica. Nos termos do artigo 7, violência física, psicológica, sexual, violência patrimonial e violência moral. Observe que é o que estabelece o artigo 7º. São elas, mais uma vez, a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Pessoal, observe que eu já excluo de pronto imediato a questão que estabelecia violência emocional. A lei não estabelece a violência emocional como forma de violência doméstica. E aí deve estar se perguntando: como não, professor? Mas é óbvio que a violência psicológica é uma forma de violência contra a emoção da mulher. Gente, não procure pelo em ovo, não faça interpretação da lei. As alternativas eram claras ao estabelecer violência patrimonial, moral, psicológica, física e sexual. Portanto, a alternativa correta é a segunda linha. Por quê? Porque na terceira linha me veio novamente com a violência emocional. E a lei não estabelece a violência emocional como elementar do tipo penal. A psicológica é, emocional, de jeito nenhum. Não faça interpretação da lei. Mas aí tem alguém mais atilado dizendo assim: olha, pode não ter no artigo 5º da lei, mas tem no artigo 7º. Desculpa, pode não ter no artigo 7º, mas tem no artigo 5º. O artigo 5º da lei vai demonstrar do mesmo jeito que constitui violência doméstica e familiar contra a mulher a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e também a moral. Portanto, a alternativa correta é a segunda linha da alternativa 4. Beleza? Quinta questão. Responda V para verdadeiro ou F para falso. Olha, unidade doméstica é a comunidade formada por indivíduos que são unidos por laços naturais. Gente, faz o seguinte, antes de eu dar continuidade na leitura, vem comigo aqui diretamente na questão e nós vamos observar agora na questão o que é que estabelece a forma de violência doméstica no âmbito da Lei 11.340. Âmbitos da violência doméstica são, cuidado, 3, unidade doméstica, unidade familiar e qualquer tipo de relação íntima de afeto. Cuidado. Sabe por quê? Porque a primeira linha estabelece que unidade doméstica é a comunidade formada por indivíduos. Gente, a comunidade, aqui ó, a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laço familiar, laços naturais,
Não é unidade doméstica, é unidade familiar. Assim como, olha, unidade doméstica é a comunidade formada por indivíduos. Não. E unidade familiar é o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Isso está cruzado, pessoal. Unidade doméstica é o espaço de convívio e unidade familiar é a comunidade formada por indivíduos. Portanto, essas duas assertivas são falsas, pessoal. Aqui, ó, já começo marcando como falsas. Agora, a segunda linha. Qualquer relação íntima de afeto na qual a pessoa agressora nunca tenha convivido com a família. O que está errado. Olha aqui, ó. Qualquer relação íntima de afeto na qual a pessoa agressora conviva ou tenha convivido com a vítima. Logo, essa assertiva também é falsa. Terceira linha. A violência doméstica contra a mulher constitui forma de violação de direitos humanos? Será? Sim. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma forma de violência, de violação de direitos humanos. Portanto, a assertiva verdadeira, pessoal. O gabarito da questão número 5, então, FF, VF. Beleza? Cuidado com as interpretações de questões, gente. Ainda marcando o V ou F na alternativa 6, aqui, ó. Mais uma vez, chamo a sua atenção. São crimes hediondos, gente. Presta atenção no que a questão estava pedindo. A questão quer saber aqui quem dessas alternativas é considerado como crime hediondo. E para você saber quem é crime hediondo, quando nós estudamos a lei dos crimes hediondos, nós vimos que o rol dos crimes hediondos são taxativos, pessoal. O rol é taxativo. Números clausos e não números apertos, meramente exemplificativo. Por quê, gente? Porque nós vimos que os crimes militares, os crimes de tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo não são crimes hediondos, gente. Não, professor, não. Por força do que estabelece o artigo 2º da Lei 8072/90, Lei dos Crimes Hediondos. Pessoal, o crime de tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo é equiparado a hediondo, mas não é hediondo. Só será crime hediondo aqueles que estão previstos ao teor do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Cuidado com isso. Portanto, as alternativas seriam crimes hediondos, o tráfico de drogas previsto ao teor do artigo 33 do Código Penal, da Lei de Drogas, 11.343 de 2006. É falso. O tráfico de drogas não é crime hediondo, é equiparado a hediondo. E a equiparação, ela dá aos crimes equiparados o mesmo tratamento que dá aos crimes hediondos. Nós estudamos, quando falamos dos crimes hediondos, é a perda de certos direitos, conforme veremos na próxima questão. Mas continuando, olha só, o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade, vamos ver se ele é crime hediondo. Homicídio qualificado é, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima ou com resultado morte também é. O roubo aqui, se ocorre restrição da liberdade da vítima. Portanto, o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima é, sim, crime hediondo. Que mais? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça
causando-lhe sofrimento físico. Não, isso não é crime hediondo, isso é crime de tortura. E tortura não é hediondo, mas sim equiparado a hediondo. E, por último, a epidemia qualificada pelo resultado morte. Vamos ver extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro de vulnerável, epidemia qualificada pelo resultado morte. Portanto, é sim crime hediondo, porque encontra-se no rol dos elencos dos crimes hediondos do artigo 1º da Lei 8072/90. Beleza? Olha a 7ª questão, como ela é perigosa. Jack Estripador, integrante de um grupo de extermínio, foi processado, julgado e condenado a uma pena de 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado por ter matado Arnold Schwarzenegger. Sendo Jack réu primário, neste caso, Jack deverá progredir para o regime menos gravoso após o cumprimento de quanto tempo de pena? 2/5? 16% de sua pena? 25% de sua pena? Ou metade da sua pena? Gente, quando nós estudamos a lei dos crimes hediondos, nós vimos o regime de cumprimento de pena para as hipóteses de crimes hediondos, que, em face do pacote anticrimes, a Lei 13.964, ela modificou os termos do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 2º estabelecia que deverá progredir com o cumprimento de 2/5 da pena o réu primário e 3/5 o réu reincidente para as hipóteses de crimes hediondos ou equiparados hediondos. Pessoal, esse dispositivo foi revogado pelo pacote anticrimes. E agora, o pacote anticrimes adicionou uma nova redação ao artigo 112 da Lei 7210 de 84, que é a Lei das Execuções Penais. O artigo 112 vai estabelecer agora as regras de progressão de regime de pena para cada caso concreto. Observe que o inciso 1 do artigo 112 da Lei das Execuções Penais estabelece que progride para o regime menos gravoso em 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência e grave ameaça. Bom, Jack Estripador é primário, mas o crime foi cometido com violência e grave ameaça. Está descartado essa primeira hipótese. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência. Bom, vimos que Jack não é reincidente, é primário, portanto, e descartada essa alternativa, principalmente porque o crime foi cometido com violência e grave ameaça. Atenção às alternativas agora. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência e grave ameaça. Muita gente marcou essa como assertiva correta. Pessoal, olha só. De fato, o Jack, ele é primário e o crime foi cometido com violência e grave ameaça. Entretanto, gente, observe, Jack era integrante de grupo de extermínio. E aí, pessoal, quando nós estudamos o crime, a lei dos crimes hediondos, nós vimos agora que o inciso 1 estabelece que será crime hediondo praticar homicídio simples, ainda que por um único indivíduo, se ele for integrante de grupo de extermínio. Olha só, homicídio qualificado todo ele é hediondo e,
quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Neste último caso, ainda que cometido por um único agente. Portanto, gente, o Jack Estripador praticou homicídio hediondo. E, gente, no homicídio hediondo ou no crime hediondo, olha o que estabelece o inciso 4 do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Quando completado 50% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado hediondo, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Portanto, a alternativa certa seria a alternativa D, pessoal. Jack só vai progredir para o regime menos gravoso quando cumprido 50% da sua pena, ou a metade da sua pena, ou um meio da sua pena. Isto porque ele era integrante de grupo de extermínio e cometeu crime com o resultado morte contra Arnold Schwarzenegger. Beleza, gente? Cuidado com essa questão. Olha, 8ª questão. São todos crimes de discriminação e preconceito. A. Recusar atendimento na barbearia a um torcedor fanático do Esporte Clube do Recife. B. Impedir um chinês de acessar o metrô na linha do aeroporto. C. Negar a inscrição de um muçulmano numa escola estadual do Rio de Janeiro. E D. Recusar atendimento no supermercado a um jovem negro de São Paulo. Gente, quando nós estudamos a lei de preconceito, nós vimos que o rol dos crimes de discriminação e preconceito, assim como no caso dos crimes hediondos, também é taxativo. Isto porque o legislador ordinário não inseriu outras formas de discriminação, como, por exemplo, discriminação sexual, de idade, filosófica, política ou de preferência esportiva. Portanto, não haverá crime de discriminação e preconceito. Aqui, ó, alternativa A. Recusar atendimento na barbearia a um torcedor fanático no Esporte Clube do Recife. A questão é, são crimes de discriminação e preconceito, todos esses, menos alternativa A. Beleza, gente? 9ª questão. Aqui tem que ter cuidado. Caio, Tício e Mével, milicianos de uma mesma facção, encontram-se por acaso em um bar e combinam dar um susto em Agnes, integrante de uma facção rival. E, de forma estruturada e organizada, com específica divisão de tarefas, orquestram e executam um plano que culmina com lesões corporais leves em Agnes. Apenas com base nessas informações, indique qual dos institutos abaixo, Caio, Tício, Mével, terão responsabilidade criminal. Pessoal, no primeiro momento, numa primeira análise, eu já digo de pronto e imediato que Caio, Tício e Mével não responderiam por crime nenhum. Não, professor? Não, gente. Por que não, professor? Pessoal, eles combinaram, olha, de dar um susto em Agnes. E eu te pergunto, por acaso, tem alguma lei no país que estabelece a conduta de assustar alguém como conduta criminosa? Porque se for, eu estou frito. Porque pense num camarada que gosta de pregar peças de dar susto em familiares meus. Minha esposa sofreu muito na minha mão. Minha filha, de vez em quando, dá uns gritos dentro de casa. Meu cunhado, coitado, ele tem uma pele mais escurecida do que a minha, e quando eu pego ele de bobeira para dar-lhe susto, meu Deus, ele fica pálido como a folha de papel desse arquivo do Word. De pronto, eles não deveriam responder por crime nenhum. Agora,
como do susto que eles deram em Agnes, olha aqui, culminou com lesões corporais leves, agora sim. A conduta deles amolda-se à figura do preterdolo. E se você lembra, preterdolo é a conduta dolosa no antecedente com resultado culposo no consequente. Eles deverão responder pelo crime de lesões corporais culposas contra Agnes. Mas, gente, vamos analisar cada uma das alternativas. Primeiro, eles deverão responder por organização criminosa? Não, de forma alguma. Por quê? Porque um dos critérios exigidos para que alguém responda por organização criminosa é a reunião de, no mínimo, 4 agentes para práticas delitivas. E aqui eram 3, Caio, Tício e Mével. Portanto, eu já descarto automaticamente a alternativa A. A primeira alternativa. Na segunda alternativa, a associação criminosa. Olha só. Vamos para os requisitos de cada um dos tipos penais de organização criminosa, associação criminosa, concurso de agente e milícia privada, para que você veja se adequa-se aos requisitos de cada um delas. Bom, conforme nós já vimos, organização criminosa não é, porque exige o mínimo de 4 agentes para a prática delitiva. Não é o caso, ok? Então vamos pular para milícia privada. Quais são os requisitos? A ocupação territorial, o controle territorial, o caráter coercitivo, a pseudoproteção e, olha só, a prática de crimes previstos no Código Penal. Gente, se não há nenhuma informação de ocupação territorial, controle territorial, caráter coercitivo para a prática de crimes, então não há que se falar em prática de milícia privada. Não? Não. Tem mais. Vamos adiante. A associação criminosa. A associação criminosa precisa da estabilidade e da permanência de, no mínimo, 3 agentes. Para quê? Com o fim específico de cometer crimes. Gente, apesar de aqui ter tido 3 agentes, não havia finalidade de cometer crime, como nós já vimos, porque a finalidade deles era de dar um susto em Agnes. Portanto, a associação criminosa não será o caso. Sobrou concurso de agente. Olha, no concurso de agentes, há a unidade delitiva dos agentes, existe relevância causal na conduta, que exige no mínimo 2 agentes com vínculo psicológico ou não, unindo suas forças para cometer um crime. Apesar de eles não terem se unido para cometer crime, como eles não preenchem nenhuma das hipóteses de organização criminosa, associação criminosa e milícia privada, a alternativa seria a alternativa do concurso de agentes. Em que modalidade? Responderão pelo crime de lesão corporal leve contra Agnes na modalidade culposa pessoal, nos termos da Lei 9099 de 95. Beleza, gente? 10ª e última questão, que também precisa analisar os requisitos dos 4 tipos penais. Responda verdadeiro ou falso para cada alternativa. A primeira, a associação a partir de 3 pessoas, estruturadamente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefa, com o objetivo de obter vantagem econômica, mediante a prática de uma infração penal de caráter transnacional, é requisito da organização criminosa. Não é não, coisa nenhuma. Não, professor? Não. E por que não, professor? Porque a associação é a partir de 4 agentes e não de 3 agentes. Portanto, é falsa essa assertiva. Segunda assertiva, associarem-se a partir de 2 pessoas
com estabilidade e permanência, com o fim específico de cometer determinado crime, independentemente da sanção penal, é requisito da associação criminosa, certo? Errado. Por quê? Porque eu já vi de pronto imediato que não é a partir de 2 pessoas, gente, mas sim 3 pessoas. Olha só, associação criminosa a partir de 3 agentes, igual ou maior, portanto. Terceira. Comandar uma milícia pública com a finalidade de ocupar e controlar um determinado território em caráter excepcional e transitório constitui requisito de uma milícia privada, certo? Errado. A assertiva é falsa. Ora, por que falsa, professor? Está aqui, comandar uma milícia pública. Gente, para que um indivíduo responda por milícia, deverá ser uma milícia privada. Porque nós estudamos que a milícia pública, que são as nossas forças de proteção armada, elas são autorizadas, como, por exemplo, a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro por causa do tráfico de drogas. A finalidade é de ocupar e controlar aquele determinado território que está sendo vítima do tráfico em caráter excepcional e transitório, porque não pode ser permanente, mas de forma alguma constitui requisito da milícia privada. A alternativa é falsa, portanto. E, para finalizar, quando uma pessoa ou mais se reúnem e planejam o cometimento de determinados delitos, cada uma com sua especialidade, configurado está o concurso de agente. Alternativa falsa, pessoal. E por que falsa, professor? Gente, quando nós vimos que cadê ele? Organização criminosa, associação e concurso de agente, haverá unidade delitiva dos agentes, relevância causal da conduta, mínimo de 2 agentes com vínculo psicológico. A lei e os requisitos não exigem que eles se reúnam com planejamento e cometimento de determinados delitos, cada um na sua especialidade, de forma alguma. Inclusive, eles não precisam nem ter programado nada. Os agentes podem apenas se reunir e praticar determinado crime. Olha só, unir força para cometer um crime. Porque se eles reúnem suas forças para praticar delitos, nós já estamos falando na hipótese de associação criminosa e não concurso eventual de agentes. Beleza, pessoal? Com isso, nós finalizamos a nossa aula sobre resolução de questão. Vou disponibilizar para você esse material para você fazer a sua correção da sua atividade. Beleza? Até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.